Olá, olá, olá! Sejam muito bem-vindos aos meus companheiros. Eu sou o Rod. Eu sou o Fernando Imperato. Eu sou o Bruno Assis. E estamos aqui para falar sobre Bacurau. Filme de Kleber Mendonça Filho E Juliano Dornelles. Você tá vendo esse vídeo, não esquece que vão ter spoilers, então é bom você ter assistido ao filme antes de assistir aos Exatamente. nossos comentários aqui, porque a gente vai falar bastante, destrinchar com um bom videocast, ou não sei se ainda fala um videocast, como um Não bom fala vídeo. hoje mais, né, cara? Isso é coisa de jovem. A pessoa fala, vocês são A gente é dessa youtubers. época Nossa, que velho. ninguém liga mais. E outra coisa vai também, acontecer. esse é o jeito que a gente tem de tirar as pessoas que estão só de brincadeirinha aqui na internet. Então, se você quer assistir até o Viu final, né, tem que isso ser aí. true. A gente Exato. quer falar em todos os... esmiuçar o filme aqui e não dá pra fazer isso. Então a gente tá abrindo mão de público e visibilidade pra profundidade. E a grande pergunta é, você já viu Bacurau? Todo mundo assistiu Bacurau, todo mundo tava assistindo Bacurau e E falava... é um aí, filme que tá com um grande hype, né, Exato, cara? acho que... De vez em quando aparece um filme nacional Sim. que carrega esse hype, né, que não é comum. Não é comum em e tá filmes vindo mais do nacionais. boca a boca, ou seja, tem sempre um brother que viu ou uma sister que viu e falou, véi, Bacurau é da hora. Ah, um amigo meu falou que é da hora, não sei se é da hora, vou ver. E no final tá todo mundo, assim, vendo. Eu sei até que esse filme, acho que no primeiro fim de semana, nos 2 primeiros fins de semana, fez toda a bilheteria que o filme anterior desse diretor fez no cinema. Fez O 1,5 milhão Aquarius, de bilheteria. E é um filme que, assim, é vencedor de Cannes, mas geralmente o público caga pra isso. Não, né? exato, isso não exato. significa muita coisa. Acho que mesmo vencedores de Quer dizer, Cannes, não é vencedor de Cannes, é vencedor de um prêmio. De um da prêmio, Internet. Exato, né? exatamente. Exato. Só que assim, o fato de ser brasileiro e ter esse hype no Brasil também é justificável. Porque se fosse um vencedor da mesma categoria, mas um filme francês, talvez, ia estrear num circuito mais Lógico, limitado e tudo mais, né? certeza. Então tem um pouco também esse negócio de você falar, puta, um filme brasileiro bom. Um filme novo brasileiro potencialmente e bom. eu acho que também é um momento em que todo mundo tá falando de política demais, assim, e ele é um filme que tem muito sobre política nele. Então, Tem. acaba criando esse diálogo, né? Mas acho Sim. que o mais legal do Bacurau é que ele tem muito mistério sobre o que é o filme. Se você for ver o trailer, quando O que você é vê o Bacurau? trailer. É tipo, o que é Exato. Matrix, né? Então o Bacurau, não só o nome dele tem essa pegada, você fala, é um peixe? Qual que é esse grito de mistério? Você vê o trailer, você fala, cara... Bacurau. Né? Você fala, pô... Mas acho que Bacuri é aquele que entra, né? Não, esse é o Candiru. Acho que entra no o pipi. grande barato que eu se fosse resumir o que seria Bacurau, ele é um filme que ele mantém, eu acho que ele consegue expressar a sua identidade brasileira, sua nacionalidade através de uma categoria de filme, uma espécie de filme, vamos dizer, um enlatado, que é o famoso western, o antigo Bang Bang, ou a gente Certo. fala os filmes de Velho Oeste. Ele tem a Certo. pegada Ele de é o Velho famoso Oeste. Nordestern. Cara, que eu acho que é uma pegada western sensacional. no Se a gente sertão e tiver. tal. Exato, o fato de ser no sertão, o fato da história se passar num futuro não tão longe, que tem ainda você não sabe quando seria tão longe, mas brinca que assim, não vamos citar datas, então você Sim. pode ser. Ele só fala assim, né? Alguns anos no futuro, né? Exato. E tem um pouco até do cinema de gênero, né? Sim, exatamente. Não deixa de ser também exatamente, era essa palavra que eu tava um buscando. filme que tá inserido aí nesse contexto de cinema de gênero. Empada. O que é cinema de gênero? O que é cinema de gênero? Nos ilumine. Você ia perguntar isso? Essa foi a questão. Cara, cinema de gênero, basicamente, é uma forma de classificar filmes que seguem um gênero estrito, né? Então, você tem o western, que já tem todas as suas convenções, você já sabe mais ou menos do que vai se tratar. O filme, eu acho que ele meio que acaba mudando entre gêneros dentro dele, né? Então, e aí- Você tem dentro dele western, você tem um pouco de sci-fi ali, você Exato, tem um e até drama. o próprio conceito, né? Quando surge esse cinema de gênero, que ganha esse nome de cinema de gênero, ele tem até um pouco de motivação histórica, né? Da literatura pulp, né? Então você misturava, assim, era terror, ficção científica, fantasia, e aí depois entrou o western, entrou um pouco de guerra. E no começo até de uma forma um pouco pejorativa, né? Pejorativo, De tipo, né? putz, é só um filme de gênero, assim, como se fosse assim, meu, Um ele vai demérito, seguir toda a formulinha certinho. Exato, fosse previsível. Exatamente. Acho que o Bacurau, e ele transita Sim. entre esses gêneros do filme de gênero. É verdade. Né? Que é uma coisa Ele curiosa. segue a linha, é muito comum se você já assistiu vários filmes de Velho Oeste, ele tem sempre a história clássica, acho que a gente pode dizer até clichê, é a vila em perigo, onde vem forasteiros e alguém precisa defender essa vila, né? Esse acho que é o setup, ou é o padrão, assim, de vários
filmes tem clássicos até. O do Kurosawa, o Cara, até falando em... Shichinin no Samurai. Cara, que esse que é um filme que eu assisti pra me preparar pra maior desgraça da minha vida, que foi Liga da Justiça. Quando eu achei que ia ser um filme do Snyder, ele não foi. Mas o bacana de citar o Kurosawa, porque vocês separaram nas transições que muitos nerds podem falar, olha, lembra Star Wars. Ah, não, cara, porque o próprio George Lucas na época já se inspirou no Kurosawa, que é aquela transição que acompanha o movimento da ação da tela. Sim. Você vai ver o trem tá indo pra lá, a transição acompanhou o trem, o rolo da lousa subiu, a transição veio de cima. Eu vi o rolo subindo, tem aquela cena bem legal. Você curtiu o rolão. E aí eu acho que é uma boa referência a dizer isso, por exemplo. O western, ele tá nos ombros dos filmes japoneses da época. Com certeza. E ao mesmo tempo ele pegou e evoluiu. Né? O western, ele acabou criando a sua identidade própria. Tem no seu gênero americano próprio. Eu acho que o Bacurau, ele consegue de novo ter o nosso elemento nacional, por mais que ele use o Nordeste, e até saindo um pouco de... Ele tem os elementos que a gente já fala e vê, ou muita gente do Sudeste reclama, fala, filme brasileiro só tem pobreza no Nordeste. Não, cara, você vai ter o elemento da pobreza no Nordeste, você tem uma parada tecnológica, até você vê o carro de som, que é muito comum até em lugares, sei lá, mais pobres, até de cidade, que você vê, tipo, sei lá, pra anunciar qualquer tipo de coisa, mas tem um puta num telão. Só que, sei lá, se é no futuro ali, talvez ali seja a tecnologia mais barata. É um futuro meio tecnobrega, né? Você tem uns LEDzinhos meio... meio RGB ali. É porque você vê que existe um pouco essa coisa meio memética de você ir juntando a tecnologia e você vai usar a tecnologia a seu serviço, né? As pessoas usam a tecnologia a seu serviço. E essa questão da memética, de você pegar uma ideia e transformar a cultura do Nordeste que tem essa parte do brega, essa parte do forró e tal, e como que essa tecnologia se insere nisso, né? Acho que no filme tem até um momento que professor Plínio, eu acho, Plínio, né? Professor Plínio, que ele fala, ele meio que dá uma certa justificativa para falar como que eles têm aquelas coisas. Eles falam, a gente tem filhos que saíram, que tiveram sucesso e estão ajudando a gente aqui e tal. Cara, isso é muito louco, porque ninguém produz nada na cidade em si, né? Tudo chega de fora. Tipo, tudo chega de fora. Chega uma hora que tem as comidas lá, chega meio que um carregamento de alguma coisa. Exato. E é tudo de fora, assim. As coisas ali dentro, você mostra uma cena que tem uma feirinha ali de alguma coisa, mas a maioria das pessoas estão na casa, ou no museu, no puteiro. E é muito louco, porque assim, a gente que cresceu nesse Brasil dos anos 90 e tal, e claro, isso existe até hoje, mas antigamente mais ainda, se você ir para qualquer cidade do interior, uma cidade muito pequena, a cidade do meu pai, por exemplo, em Minas, que não é nem longe de São Paulo, é tipo 3 horas, 4 horas de carro da capital aqui, e ela tem uma natureza muito, muito própria e muito parecida com essa. De ter um cara, que é o cara que tem o carro de som, que é o cara que ele é como se fosse assim, o mestre de cerimônias de tudo na cidade. E aí toda a produção, ela não fica na cidade, porque geralmente sei lá, quem planta, o cara ele vai sair da cidade. Então ele tem um sítio fora e vai plantar lá e não sei o quê. E essa dinâmica também de trazer as coisas de fora com a tecnologia, por exemplo, nos anos 90 para mim era muito visível quando, por exemplo, aparecia alguém com um carro novo na cidade. Não tinha uma loja de carro nessa cidadezinha, e na cidade próxima, que era um pouco maior, tinha uma concessionária, da Volkswagen. Se aparecia um cara com um carro Ford novo, ele foi até a cidade trazer o carro. Então, assim... E, a Volkswagen, você sabe que foi fundada pelo partido nazista, né? Então tem tudo a ver com o filme que a gente tá falando. Aliás, eu aprendi ontem que Volkswagen Volks é povo e Wagen é carro. O carro do povo. Olha bonito, que bonito, né, gente? Bonito, muito bonito. E aí essa questão da tecnologia, você também vê, tem um ponto que você vê que o avanço da tecnologia ele é inexorável. Tipo assim, você pode ter uma vila pobre que não tem água, mas os caras têm um Wi-Fizão ali. Eles metem um WhatsApp e eles usam essa tecnologia para melhorar a vida deles. Você vê hoje assim, você vê nível de... Antigamente você via, para medir nível de pobreza, você media quantas televisões existiam. Quantas televisões você tem, não sei o que. Agora, eu tenho 3 só no meu bolso direito, né? Exato, a questão é exatamente essa. O celular, ele tirou a desigualdade, vamos dizer assim, deixou as pessoas... acho que a tecnologia tem um pouco esse papel, sim. né? E aí você fala assim, tecnologia mínima, que o básico que hoje a gente tem e usa, acho que mais a tecnologia, é comunicação. Você percebe que talvez se fosse um filme que se passasse nos anos 80, talvez a comunicação, tá vindo um forasteiro, no filme seria com walkie-talkies.
sei lá, com vários postos de comunicação para a linha de a linha do walkie-talkie chegar, né? Porque não tem uma linha direta. E nesse você vê que todo mundo recebeu quando você vê um áudio ali. E se fosse antes ainda, ia sair um mano de cavalo ali pra avisar. O Peter Thiel tem uma frase muito boa, que é um investidor americano que está dominando o mundo. Ele falou assim, que, tipo, uma das frases dele é: nos prometeram carros voadores, nos entregaram 140 caracteres. Tipo, o que a internet trouxe mais do que tudo é, aplicativo que as pessoas falam umas com as outras e postam fotos e se comunicam. Comunicação instantânea, né? Tipo, às vezes o que a gente tinha de demanda para ter um carro voador, que era você chegar num lugar rápido, muitas vezes era por causa de comunicação e a internet resolveu de um jeito que você não pensa, tá ligado? Você fala, hoje eu não preciso mais estar no mesmo lugar que a pessoa para fazer alguma coisa. Para resolver qualquer coisa. Exceto para gravar o BC. Justo, exatamente. Verdade. Não precisaria, mas a gente ainda somos humanos, somos igual cachorros. Nós somos bichos sociais. O Rod precisa do contato humano, eles dois nem tanto. A gente é escola velha. Eles dois nem tanto. Eu passei 10 anos trabalhando dentro de uma caverna de cueca e agora que eu trabalho com pessoas, a minha vida mudou, essas pessoas se encostam. Exato. A gente tá falando de gênero e eu particularmente, assistindo ao filme, senti um pouco de... Eu não sou tão fã de filmes de western por conta do ritmo que esses filmes têm. Eu senti um pouco nesse filme, até a coisa pegar, necessariamente, eu tava um pouco... não me importando tanto, sabe? Eu achei legal a fotografia, achei legal a composição da direção, gostei da atuação bem natural das pessoas, principalmente da vila. Achei super legal, Eles fizeram um ótimo trabalho disso. Eu sei que tem ali que são atores que não são atores, que são pessoas mesmo. Não são pessoas. São atores são cachorros. São figuras ocultas. Exatamente, que estão atrás. Eita. Mas a questão é essa, não são pessoas profissionalmente treinadas para expressar suas emoções para além da tela. Isso eu achei legal. Mas eu acho que de todos os... Vocês acham que isso é uma coisa de western? Você acha que é uma coisa da história do... Cara, eu acho que isso geralmente é uma característica incomodou vocês estavam esperando? Se alguém que não conhece gêneros assistiu pelo hype... Mas do quê? Você tá falando dos atores ou do ritmo? Tá, deixa eu só falar dos não atores, que eu acho que é uma coisa que eles fizeram muito bem mesmo, assim, porque a maioria dos personagens principais, as pessoas que têm falas, bastante fala e tal, são atores, mas muita da população não é, né? Então as pessoas que aparecem em volta, que fazem uma piadinha ou outra e tal, que tem algumas participações, não são... E, geralmente, assim, isso é uma tradição do cinema neorrealista pra frente, pra colocar o povo, trazer uma autenticidade, né? Pra não ficar aquela coisa de trazer todo mundo com cara que não é nordestino lá no Nordeste, assim. Só que eu acho que ficou muito orgânico, assim. Você não fica parecendo, agora estão os atores aqui, agora estão os não atores aqui. Fica tudo muito... Não, com certeza. Né, misturado, assim. Achei orgânico. Acho que essa é a ideia que passou, que a gente fala, né? Muitos filmes, você colocar atores bons com atores ruins, você nivela, parece, né? Porque o ator bom, ele consegue manipular um pouco do... É verdade. Porque regula. Ele responde à autenticidade do outro, exatamente. Né? Acho que acontecendo isso, você ter bons atores com não atores, acho que esse filme ele teve êxito nisso. Cara, com relação ao ritmo que você falou, não é uma coisa que me incomodou muito, não. Eu tava gostando de conhecer a cidade, tava gostando de conhecer o dia a dia das pessoas ali. Uma coisa que me incomodou um pouco nesse filme é o fato de que ele não tem um protagonista único. E por um motivo, eu acho que da própria mensagem do filme, de ser uma coisa mais comunitária, uma coisa de... É o povo contra, sabe? É o povo se unindo e se juntando contra os estrangeiros e tal. Só que eu acho que isso me bate uma falta, assim, de ter alguém para me acompanhar. Eu gostava muito, por exemplo, quando a gente seguia uma pessoa, tipo, quando acontecia com o pacote, assim, falando, pô, legal, esse cara agora a gente tá indo atrás dele, eu sei o que ele tá pensando, eu sei como ele tá reagindo, mas aí tinha a hora que ele... Você coloca um personagem, tipo, você entra na vila com aquela menina que... Tatiana? Eu não sei, aquela que traz as vacinas, enfim. Ela é a personagem que das você vacinas. Acha que é a protagonista, porque todo filme começa, tipo, mostrando o lugar e tal, e depois ele chega numa pessoa. Quando chega nessa pessoa e você vai acompanhando ela, geralmente você imagina que ela é a protagonista. Sim. Mas era só pra mostrar alguém entrando na cidade, pra te apresentar a cidade, te apresentar o dia a dia, e aí depois isso vai sendo mudado de pessoa a pessoa. Porque assim. eu acho que nesse caso, ele exerce exatamente o papel que ele precisa. No caso dela vindo de fora, acho que coloca a gente como pessoas de fora também, e a gente precisa conhecer esse lugar. Então é mais fácil para a história expor para o espectador, então a gente vai usar ela. Então uma vez que a gente já entendeu aquele cenário, estabeleceu onde vai acontecer tudo, quem são as principais pessoas, até exercer o poder, por exemplo, de pessoas que já se foram e como que elas
né? Você chega pro enterro lá da avó dela. Sim, E aí você entende que era uma pessoa querida, porque tava todo mundo ali da cidade. Você percebe, pô, a cidade está todo mundo ali, a cidade é pequena, né? Então, você dali, você trocar pro pacote ou trocar pro outro, você entende que é porque ele tá levando cada hora a trama para um lado. Então, Sim, eu entendi que isso foi a definição, foi por que eles quiseram, só que isso me incomoda como público, assim, tipo, porque você não consegue ficar em alguém. Completamente. E aí, no caso dela, por exemplo, ela tava lá o filme inteiro, mas não teve nada que ela fez que foi importante, né? Tipo, ela trouxe aquelas vacinas, as vacinas não fizeram nada. Tipo, ela tomou aquele negócio... o forte psicotrópico, né? O forte psicotrópico. Meio que para apresentar a coisa também e, enfim, o conceito disso se expandiu, mas ela, tipo, a gente não viu nada acontecendo quando ela vê a morte, saindo água do caixão e tal, enfim. Sei lá, ela foi meio descartada no roteiro e depois a gente foi para outros personagens, mas eu entendo que o personagem principal, o protagonista, é a cidade como um todo, né? Sim, acho que até o fato dela levar o título não é à toa, né? Você sabe que me diga. Não, e aí é curioso, né, esse ponto que você trouxe de... A gente entra com ela na cidade e pelos olhos da personagem, ela não é uma forasteira. Certo. Ela conhece a cidade, mas ela tá retornando depois de... A gente não sabe quanto tempo. Então, tipo assim, ela é uma conhecida, as pessoas conhecem ela lá, ela conhece a cidade, mas ela tá num momento de retorno. Ela tá num momento que faz tempo que ela não tava lá, mas você vê que ela acena para as pessoas, mas ela tá entrando de uma forma... não exatamente desconfortável, mas meio que você vê que ela está retornando para aquele lugar, que ela não simplesmente saiu semana passada e está voltando agora. Existe tempo. Né? Tem um tempo que passou. Até um diálogo do Lunga que ele fala, né? Quem saiu daqui, né? Quem saiu, quem tá voltando. Exato. Daí ela fala, né? Ela fala que eu voltei, não sei o quê. Que a questão acho que era exatamente dizer quem que são os forasteiros. Mas ali ela tá pondo em xeque que, olha, ela poderia ser considerada um forasteiro, mas ninguém duvida dela. Exato. E aí, E aí também tem esse paralelo um pouco curioso também com o público, né? Pensando que o público que está assistindo, ele também não é um forasteiro para esse tipo de filme, assim. Você como brasileiro que consome cinema, você conhece já a visão de cinema do Nordeste pobre, a visão cultural ali do cinema brasileiro, que o cinema brasileiro traz e tudo mais, só que você está chegando naquela cidade que você imagina o que você vai esperar, mas você não tem certeza. E é um pouco... E é uma cidade um pouco diferente do clássico, geralmente. Até, e a gente vai descobrindo isso, né? A gente vai descobrindo, Você vê, por exemplo, que tem algumas características da cidade que não são nem típicas de uma cidade pequena, normalmente. Por exemplo, eles têm uma sexualidade muito aberta com todo mundo, assim. Então, é mais uma construção do que o filme fez do que um retrato, realmente, do povo pobre brasileiro, né? Você tem, tipo, eles têm lá a igreja que ninguém frequenta, por exemplo. O povo brasileiro é muito cristão, muito católico e tal, mas eles... Não, essa cidade não é assim, né? Tipo, essa cidade como Bacurau, ela representa uma outra coisa que eu acho que volta pra coisa política e mais comunitária. Não sei se pode ter por conta do viés político, mas eu acho que esses dois fatos, a sexualidade aflorada e sendo algo natural e a diminuição da religião, que permite, obviamente, que a sexualidade seja mais explorada e tenha menos tabu, acho que é mais para dizer sobre como o tempo passou. Acho que mostrar uma certa evolução. Ao fato do filme apresentar, olha, no futuro não tão distante, ou no futuro próximo, já temos menos influência de costumes, de tradições religiosas que moldam comportamentos e temos mais um comportamento mais progressista, talvez, nesse sentido. Mas acho que isso talvez não seja talvez para ilustrar só a cidade, mas para dizer que, olha, tá do mesmo jeito que você vê a galera com celular ou com carro, o comportamento sexual. Exato. Acho não talvez só, seja do Brasil todo. Não só um avanço tecnológico, mas também um avanço, sei lá, social, enfim, né? De liberdades individuais, sim, acho algo que do até, tipo. Tipo, você vê que o puteiro ali é colocado, de janela aberta, né? Sim. As pessoas todas conhecem as prostitutas e lidam super bem, assim, não tem... não é uma cidade moralista, né? É uma cidade que tem um viés conservador. Mas então, só para pontuar uma coisa da parte política aqui, que eu acho que é importante, vai ter um monte de coisa aqui, eu vi muitas mensagens políticas ali dentro, que assim, vai ter coisas aqui que eu vou falar que vai parecer teoria da conspiração, porque eu vi o filme, eu acho que os autores, eles têm uma força política muito grande, né? Eles fizeram o famoso protesto em Cannes falando sobre o impeachment da Dilma e tal, então eles têm
uma coisa de militância muito forte. E eu vi esse filme meio que sabendo disso, tendo visto entrevista do Kleber, essa e outras e tal. Então, eu já meio que... É foda quando você vê o filme e aí você vai vendo ali que tem algumas conversas ou algumas situações que você vê que são só construídas para fazer um comentário político, que não fazem nem 100% de sentido ali na hora, durante aquela cena. Entendi. Né? E aí isso é uma das coisas que me incomodou. A gente pode... Tem alguma cena, se queira dar um exemplo, que seja... exemplo é a cena da Tarja Preta, né? A hora que a nossa grande Sônia Braga, que tá muito boa no filme, inclusive, né? Ela é a médica da cidade, ela tá lá e ela pega um remédio, ele fala, gente, isso aqui é Tarja Preta. E aí ela dá meio que um aviso pra galera que é basicamente assim, cara... Você não sente humor. Ele te inibe, faz você inibe, ficar... Você fica Isso aqui é vendido como analgésico, ou seja, é vendido para analgésico. tirar sua dor, mas na verdade ele te deixa inerte e te deixa alienado, basicamente. E, eu vou jogar isso aqui no lixo, mas ela fala assim, e parece que o Brasil inteiro está consumindo isso aqui, e eu não entendo por quê. E pelo jeito eles estão consumindo pela bunda também. Ela fala que é formato de supositório. É porque né? o formato mais consumido é o supositório. E eu vou jogar isso no lixo, se alguém quiser pega aqui, mas eu não recomendo. Fica a mensagem. Tipo, isso se você pega ali o contexto do filme em si, não é uma mensagem que faz sentido. Tipo, ninguém tava tomando esse remédio, não tem ninguém do... Entendeu? Tipo, só que é basicamente cara, assim, eu vou fazer um diálogo aqui pra dar uma espetada. Eu não achei... Eu acho que muito é aquilo que a gente fala. Quando você assiste um filme... Você não está vendo o filme só por ele só. Tem muito da sua visão individual que condiz com a bagagem não só de filmes que você já assistiu na sua vida, que aí provavelmente você vai comparar e dizer, por exemplo, que se você nunca viu o Predador, você assistiu Predadores do Robert Rodrigues, você vai falar que genial. E aí você assiste o Predador e fala, velho, Robert Rodrigues... Porra, né? Isso aconteceu comigo, tá? Aí, Case in point. Né? Aí tem a questão que você fala, tem a parte de comportamento. Se você hoje vive de um viés político, ou se você vive de um viés, tipo, tocando foda-se com o que está acontecendo no mundo, ou se você vive também de uma bagagem, por exemplo, você usa suas experiências de vida para projetar na tela, o que é muito comum. Eu adoro, é muito fácil. Os filmes são criados nesse sentido para que seja mais fácil as pessoas se identificarem. Então tem situações mais comuns que acontecem na vida das pessoas. O pai de sempre de um morreu, alguém querido de alguém morreu. Para criar aquele personagem, você se identifica, você se conecta mais fácil com o filme. Então eu acho que hoje, politicamente falando, o Brasil, obviamente, está há bons anos aí, desde a época do impeachment da Dilma, se dividindo cada vez mais e até usando ideologias políticas de eu sou de direita, eu sou de esquerda e esse filme é de esquerda. Eu acho que você pode sim, com base na sua filosofia de vida, enxergar isso. Eu, assistindo ao filme, eu entendo, mas eu não enxerguei isso. Eu poderia ter seguido essa ótica, mas para mim não foi por essa. Eu vi o filme exatamente para mostrar o quanto que aquela cidade, ela ainda por ser uma cidade pequena, afastada, o mundo ali é diferente. Aquele comportamento de mundo em que se você não se toca, você está seguindo naquele ritmo, fazendo aquelas coisas e tendo aquele comportamento. Eles, por estarem mais distantes, estão um pouco imunes, estão conseguindo ver as diferenças. Então, eu acho que ali é porque ela é uma figura de autoridade e ali eles receberam as doações. Então, tem comida... Eu não consegui ver Tem um certo cavalo de Troia ali. Né? Acho que a questão é o seguinte, se eles aceitassem aquele remédio, você entende que tem um político querendo poder e ele não tem poder nenhum naquela cidade. Então você entende que aquilo é um mecanismo daquele personagem... Uma forma que ele está tentando Exato. de controlar. Então eu acho que a história ali realmente, ela se alimenta. E é curioso, assim, acho que o que você falou faz todo sentido, no sentido de como você consome e como você interpreta. Eu acho que a interpretação do Luiz faz todo sentido. Você consegue justificar isso, né? Justificar, que nem você falou, a espetada que está sendo dada ali no filme e tal. A carapuça serviu? A carapuça serviu. Carapuça serviu. E aí, você consegue justificar isso daí. A minha visão é o fato de eu consumir muito menos material político, provavelmente, do que você. E eu consumi muito mais, por exemplo, material de ficção, literatura distópica, esse tipo de coisa. Para mim, a primeira coisa que veio na cabeça automático foi controle da população através de drogas, assim. Sim, tipo, sim. E claro, essa mensagem, ela não... nessa minha visão, eu não estou nem fazendo uma análise em uma segunda camada. É assim. Exato, é o que o filme está me dando na lata. Não precisa interpretar nada. Né? E tem, enfim...
praticamente todos os exemplos de literatura distópica, etc., existe alguma droga que dão para a população. É um dos meus filmes de ação favoritos, cara. E quando ela falou, você deixa de sentir, na hora eu vi Equilibrium. Equilibrium, é. Porra, cara, que é exatamente isso. O Christian Bale, mano, é muito louco. O cara ele luta Kung Fu com arma. Cara, você fala pra alguém... Melhor do que Matrix. O melhor dos dois isso mundos. tá no DVD, mano. Tá na capa, né? É muito piada. Melhor do que Matrix. Na capa do DVD era... Melhor que Matrix, né? É isso aí. É, mas assim, Foi isso que estragou o filme pra mim. Já tem essa promessa, você Então, pô, Você já fala, tem que nossa, ser vai ser foda, animal. né? E Então, claro que não é melhor. realmente, eu acho que é legal quando você brinca tipo, o fato de deixar de sentir, de novo, acho que se você olha politicamente falando, se você tem uma visão que você é mais de direita, você fala, pô, é a esquerda que é toda firulenta, ou é a arte, cadê a arte da direita? Porque a arte nada mais é do que provocar sensações, independente de quais que elas sejam. Então, quando você fala a droga que te faz sentir, realmente você pode ir lá com viés político, olha, é o cara que faz arte da esquerda dizendo, ó, estão querendo destruir a arte. Falando dessa visão, né, visão política versus a visão, digamos assim, menos alegórica, menos metafórica, que foi a que eu tive. Tá. Certo. Quando eles entram na cidade, né, mostra já a escola, tal, daí tá lá, Escola João Carpinteiro. Eu falei, puta, John Carpenter, né? Mano, em português ali, né? João Carpinteiro. E eu tava com um pouco desse... isso ficou na minha cabeça, esse negócio de Escola João Carpinteiro, né? Então, o filme, aí que você falou, né? Você falou, pô, eu fui já com essa... esperando encontrar isso, com essa bagagem e tal. Eu fui neutro, tipo, não li entrevista, não fiz... Não procurei saber sobre o filme, nem nada, fui assistir meio sem nada. Então, quando eu comecei a ver esse clima meio de faroeste que começou a acontecer, a Escola João Carpinteiro e tal, a bagagem que entrou na minha cabeça foi toda assim, puta, cara, espere um filme de gênero, Certo. com bastante referências a John Carpenter, e eu vi essas referências na tela, né? John Carpenter é o cineasta. O cineasta, E Que tem um mano ali que achou que era Jesus. Aí, Não o pai de Jesus, não é esse. João Carpinteiro. João Carpinteiro, pode crer, né? Eu não tinha pensado nisso, é verdade. Mas tem um pouco de assalto ao 13º DP, até mesmo They Live. os cyberpunks ali, o Escape from New York, Escape from LA, e também o The Thing, né? The Thing, eu não vi. Aí, por exemplo, na questão da trilha sonora, por exemplo, na questão da violência exacerbada, tudo isso eu enxerguei. Então, o filme me deu essa bagagem do tipo, ei, espere alguma coisa do John Carpenter, né? E eu esperei alguma coisa do John Carpenter. Tá filmando a cara. Não, que isso, cara. Pode passar à vontade. Tranquilo. Não, pode passar à vontade. De boa, mano. Só que vai ficar engraçado na câmera, mas fica legal. Fica tranquilo. Vamos usar a sua imagem. Não, mas aí, então... E aí, o filme meio que... E aí eu fui com viés político-ideológico, você foi com viés carpintaria. Exato, eu fui com viés de carpintaria. E não só que eu fui com o viés, o filme me entregou esse viés que eu estava esperando. Então, assim... Atendeu a expectativa. Exato. E não só atendeu, como superou a minha expectativa. Legal, porque eu falei, peraí, você vai me entregar um John Carpenter? E ele me entregou um excelente John Carpenter. Um excelente filme de gênero e, de fato, conversando com você sobre as visões mais políticas, as interpretações políticas que você teve, eu acho que todas as interpretações que você teve fazem sentido do ponto de vista político. Exato. Mas eu fiquei na análise rasa do filme. E nessa análise, e assim, só Mas deixando você claro... também chama de rasa, é análise não política. Exato, assim, e só deixando claro que, digo uma análise mais rasa, porque eu tive que, talvez, buscar menos contexto para alguma dessas coisas, mas isso, para mim, não enfraqueceu o filme. Assim como eu adoro os filmes dos anos 80, vários exemplos do John Carpenter aqui, e o filme me entregou isso e eu adorei. A violência exacerbada. Aí eu estava falando da trilha, tem essa coisa curiosa do... Só fazendo um pequeno parêntese aqui... Manda. Que eles chegam na cidade, né? E a trilha da cidade, ela é basicamente uma trilha diegética do... No meio da nossa sessão, vamos fazer aqui um OBC, parêntese OBC. A gente estava no meio da sessão, fui assistir com amigos nossos, e a Nick, abraços pra Nick, ela falou assim, ela começou a rir uma hora, desesperada, no começo do filme, tipo, velório, e ela rindo. Eu falei, mano, o que aconteceu? Daí ela virou e falou, o Robertinho me falou que esse guitarrista é o Santana.
Eu fiquei com essa merda na cabeça. O cara com o chapéuzinho ali, não sei o quê. Exato. Caralho, mano, E toda vez... Mano, vai se fuder. Puta. E toda vez que aparecia o Santana, eu ficava tipo... Uma cena triste, tá Cara, ligado? é muito louco. Ainda falando do mesmo personagem, ele lembrava, cara, vocês nunca conheceram o pai da minha mãe. E ele era igualzinho esse cara. Sério? É mesmo? Ele é o oposto, assim... Mano, da hora. Ele era morenão, ele não era o oposto do que minha mãe aparenta. Aham. E ele tocava violão, e ele tocava, cara, o jeito dele tocando, andando, ele andava de sapato branco, a gente brincava. Olha que da hora. Caraca, velho. Cara, eu vi meu vô, assim, eu fiquei lembrando, assim, sei lá, um pouco do enterro dele, tipo, sei, não do enterro em si, mas da vida dele, Aham. mas, tipo, sei lá, falei, puta, por que ninguém tocou violão igual ele tocava no enterro dele, saca? Sei. E fechando o parênteses, só pra explicar quem é o Santana, né? Que é o avô do Roger. Sim. Então, assim, a trilha né, diegética, para quem não sabe, é quando a trilha sonora e tal, ela sai de dentro do próprio filme, né? Então, é o Aquilo músico... que os atores estão ouvindo, o que tá Exato. acontecendo... Exato. O que os personagens estão ouvindo é o que São você, atores não, os o público- personagens, exato. É o que o público está ouvindo. Então tinha essa trilha diegética que é gerada dentro da cidade por um dos personagens, por um membro daquela comunidade. De novo na ideia do protagonista de você... Coletivo, né? Exato, do protagonista coletivo, de que você tá vendo o filme pela ótica de várias pessoas. A trilha sonora também vai pela ética do Santana. Eu achei legal a primeira cena de apresentação, não sei se era isso que você ia falar. Aham. Era isso que você ia falar? Então pode falar. Não, pode falar. É que a primeira cena, você começa lá no enterro ouvindo uma música, simplesmente você tá ouvindo a trilha sonora, né? E aí, no meio da cena, ao longo do tempo, começa a mostrar o cara que tá tocando a trilha sonora. Então, isso muda uma chave na sua cabeça do que realmente tá acontecendo ali. Não, essa música... os atores também estão... Os personagens também estão ouvindo aquilo. Isso é legal. É uma imersão maior que traz pra puxar mais o espectador pra dentro certeza. daquele mundo. Por mais que, por exemplo, eu sou um cara mais passivo em relação a trilhas, assim. Eu não... Pra mim, a trilha só chama atenção quando ela é mal feita. Saca? Você dá aquele clique que você fala, eita, o que tá me causando estranheza? Aí seu cérebro começa a procurar, tá, isso tá legal, Opa, é a Acho música. que é a trilha. Então, você vai na eliminação. E aí tem né, do lado de Bacurau, tem o Santana tocando seu violãozinho. E do lado dos americanos, eles escolheram usar uma trilha feita por sintetizadores, né? Que é uma coisa que é super estética dos anos 80 e que está presente em vários dos filmes do John Carpenter. O The Thing, os Escapes, que tem essa pegada cyberpunk, etc. Essa trilha de sintetizadores que, primeiro, eu achei muito boa, achei muito bem composta, casa com a temática, até quando aparece primeiro, aparece lá um disco voador, e aí começa um tema de sintetizador, tem essa cara de música do espaço, né, de sci-fi, etc. E você depois vai entendendo que esse é o tema dos americanos. Ele coloca assim. a perspectiva do drone também. Também. Antes até de revelar que é um drone, quando você fala, que porra é essa? Tipo, realmente o filme vai ser um sci-fi. Primeiro eu achei que o cara tava drogado, e aí por isso que tava vendo aquele drone meio Também bizarro. tava, né? Todo mundo naquela cidade tá drogado, Sim, né? De certa forma. Mas Potentes psicotrópicos. Potente psicotrópico. Então, eu gostei muito disso também. Eu gostei esse início de, parece que é um sci-fi, né? Tanto é que quando eles referenciam o disco voador, o drone, né? O cara fala, não, parecia o disco voador dos filmes antigos dos anos 60 e tal. Porque parece, eu acho que... Mas é um drone, eu sei que era um drone, eu reconheci. Tipo, é até legal porque mostra que o cara lá é mais inteligente que a gente que achou que era um drone. Cara, a lógica é exatamente essa. Acho que até para brincar com o preconceito que talvez muitas pessoas tenham do Nordeste pobre ou Vila Pequena, pessoas burras ou falta de... Não, o cara sabe identificar o que é um drone. Ele ainda tem uma bagagem... Ele não é um capial, assim, um ignorante. Tem a bagagem cinematográfica de saber o que é um disco voador de filme antigo. Sim, né? Ele viu o vídeo do Godard, a Faville, era parecido com isso aí. Exato. E aí, uma última comparação da trilha é que eu acho que também isso mostra um pouco a natureza dos personagens, tanto dos vilões quanto do povo, que é... O Povo é uma música feita de forma artesanal, de forma diegética. É o cara tocando ali ao vivo, né? É o cara bolando uma letra ao vivo quando ele vai provocar os caras. Eu tô só de gaiato aqui, não sei o quê, né? E a música dos vilões, ela é uma música, primeiro, feita com um instrumento eletrônico,
de uma forma produzida em estúdio, algo do tipo, não é diegético. É algo que parece que literalmente é de outro planeta, né? Como se eles fossem... Cara, Exato. acho que é o artificial versus natural. É esse o ponto. Esse é um pouco o ponto. E aí, assim, Eu eu acho acho que depois eu vou falar outros pontos que eu acho que refletem outros aspectos também. Não, mas diferenciar. esse é o ponto, esse é o ponto. E eu acho que a trilha foi muito feliz nesse complemento à narrativa. Sim. Eu acho que, aproveitando que a gente está falando dessas diferenças, acho que vamos falar exatamente isso. Quando a gente descobre o que é o filme, eu brinquei de ritmo, porque é exatamente isso. Pra mim, eu fui sem saber nada do filme. E eu cheguei... Que eu acho que é o melhor jeito. Que eu acho que é o melhor jeito, nesse obviamente. filme, inclusive. E filmes, obviamente, no seu molde, às vezes, né, de um bom western, ele tem isso, de apresentar primeiro a cidade, os personagens, onde vai acontecer a ação, para depois você saber qual que é o conflito. Um exemplo de um personagem que eu gosto muito, eu li o livro do Obi-Wan, né, o Kenobi, e, cara, me incomodou muito porque, assim, mais da metade do livro é você conhecendo as pessoas da vila onde o Kenobi tá. E só da metade do final que realmente acontece a ação e você entende, mas por quê? Porque um monte de personagem vai morrer que você realmente vai sentir o impacto. Entendi. E que, obviamente, ninguém vai matar o Obi-Wan, nem vai mexer no Luke, porque, enfim. E nesse caso eu acho legal nesse sentido também. Quando eu entendi, o que são esses vilões? Quem que são esses? Opa, fez sentido. E me lembrou também um filme enlatado americano, o famoso The Purge, ou Dia de Crime. The Purge, é verdade. Que tem uma noite, né? Uma noite de crime. Exato. Que também tem um puta viés político pra exemplificar, assim, também. Bebe de distopia, de cyberpunk, saca? De controle populacional e usar, sabe? Dá pra você usar e do poder do poder do Estado, exatamente, sobre o cidadão, sobre liberdade, sobre desigualdade econômica, desigualdade social, acho que é mais importante isso para mostrar que, no final, quem se fode sempre são os mais pobres, nisso do The Purge. E aí eu falei, caraca, tipo, porra, achei da hora colocar isso. Então, como que você faz? Eu dei um exemplo, conversando antes de gravar com o Bruno. Se você assistiu Que Horas Ela Volta com a Gina Casé, muita gente reclamou, falou, cara, aqueles patrões dela são muito caricatos. Cara, eu tava falando isso com o Bruno agora e eu dei esse exato exemplo lá. Eu acho que eles precisavam ser muito caricatos para você mostrar essa diferença e ficar gritante o contraste entre a protagonista ali, que da classe social dela, com os patrões, para mostrar que eles são diferentes. Sim. E separar bem que eles são muito diferentes. Então a gente vai ter nos americanos o clássico... Talvez, ou até aquela visão caricata de meio até maniqueísta, assim, total, né? São super maus por ser mal. Tipo, é o típico filme americano de Stallone, anos 80, de ação. Cara, eu mas diria que é o matando por típico esporte. filme do Capitão Planeta, assim. Os vilões são estereotipados isso nesse nível, na minha opinião. Não me incomoda porque a ideia é você mostrar o quê? Você tá num futuro que você pode ser... Por exemplo, pega Mad Max, cara. Os vilões do Mad Max são assim. Mas, então, o vilão do Mad Max, ele queria poder, ele queria ter controle da água, ele tinha um porquê. Ali, então, o que eu achei é que faltou assim, nós somos malvados e vamos matar essa galera aqui. Por quê? Por que vocês estão fazendo isso? Eu acho que até um ponto do filme, talvez valha a reflexão da gente conversar sobre isso, porque eu não sei qual é. Então, tipo, a minha ideia é porque eles podem. Então, aí a questão é essa. Aí é uma coisa que eu não compro, assim, do ser humano. Aí a questão é, eles se enxergam superiores. É questão de raça. Eles se acham supremacistas brancos. Eles se consideram supremacistas brancos, porque até quando você tem duas pessoas que a gente considera branca, que são os brasileiros ali, motoqueiros, e os caras falam, parece aquela história piada que acho que aconteceu, não lembro onde, no Nordeste, tem uma notícia que um cara mandou para se filiar ao partido neonazista, tipo, você fala, meu, que piada, o cara, tipo, brasileiro ainda, no lugar mais, né, tipo... Miscigenado, exatamente, de etnias. E os caras ali, tipo, naquela mesa de reunião, por mais, às vezes, mais parado que eu falo, de boring, ali você tá vendo muita coisa, que os caras, olha, eles não se veem como um igual, mesmo o cara fisicamente se aparentando, mas eles vão achar aquela coisinha, não, mas ela tem lábios grossos, entrega que ela não é uma raça pura. Então, assim, ali é o esporte. Então, ficou claro pra mim que eles estão ali por esporte. Aí você vê, qual que é o outro fator? É a violência, como é pra eles, como eles encaram a violência e como que os caras de Bacurau encaram a violência, tipo, de proteção. Enquanto você tem a arma, o cara atira a esmo assim, ó, você vai ter tipo a coisa precisa até violenta que sangra, jorra. Vamos dizer assim, mais claro. O americano ele atira e ele fica limpo. O cara do Bacurau precisa pegar a peixeira que remete ao cangaceiro para resolver a parada, tipo, e ele se suja para matar. Tipo, e não é uma morte vazia, é uma morte tipo porque ela tem um significado, ela não é pra dizer que é uma raça superior. Ele não tá matando por esporte. Não, ele tá se protegendo. Então é meio... Pode ser até mais animalesco. Então a questão de quando alguém morre de Bacurau, todos choram. O mais bruto ali chora.
o amigo chora, o primo do outro que até são inimigos. Por exemplo, chega lá o pacote, ele tá com o primo do cara que trabalha pro Lunga. O cara fica puta, você percebe Lunga que tem carinho, o cara sente a morte porque ele tem um contato, mano, ele põe o morto, não detesta com testa, assim. Então, um companheiro ali morre do americano, foda-se, porque depois ele também até mata lá o vampiro, não é o vampiro do Blade? O Blade é um dos vampiros chefes do... Pior que eu acho Não que é o alemão? Sim, caralho. Porque aquele olho azul dele, né? Tipo, é maligno, né? É verdade, É quase cara. um Joaquim Phoenix. Ele é um nazista. Opa, não. What? Então, acho que esses contrastes das ações, por exemplo, o sexo. A gente viu no sexo uma coisa... Talvez até que é parecido. Qual que é a motivação do sexo dos dois? Em um, eles estavam no êxtase de adrenalina. No êxtase da violência. Meu, a gente gosta tanto de arma, de matar. Isso, aí que meu, acontece. me deu um Aí você tesão tem, agora, exato, vamos aí transar. eles estão transando, aí vem o drone e tipo, eles começam a xingar. O outro começa a transar, tem gente vendo, foda-se. Então tem umas... Sim, não, eu entendo que eles têm Mas aí visões vamos diferentes. voltando. Então, pra mim, a artificialidade ou a caricatura que possa ser dos americanos, eu acho que ela é pra deixar mais evidente que a violência, ela é provocada pro povo de Bacurau, assim, no sentido... Com esse contraste. Aí você fala, porra, mas o pacote ele era um hitman, ele era um assassino... Ele era matador de aluguel, né? Exato, Sim. tratou o pacote, mas também, então ele também banalizava, mas ele era é que a gente fala, é aqueles anti-heróis. Eles precisam ser, você se compadece, é o cara que você fala, pô, mas no final ele tem um coração bom, e aí mostra o coração bom dele nas atitudes. É que também é um negócio meio assim, né? É A ideia é assim, proposital não- você não mostrar o motivo de por que o pacote tá matando os caras. Você vê que é moralmente duvidoso, que o professor lá fala, ele fala, não, agora eu sou a Cássio. Exato. Né? Você é o pacote, porra. Tipo, você tá matando gente aí. E aí é proposital não mostrar, e até pelo contrário, tem um momento que mostra o top 10 de é? matança, que é um negócio um pouco bizarro, mas que mostra o ponto que a sociedade chegou. Outro ponto, E só- mostrando que uma coisa meio de heroísmo, assim. Um vigilantismo. Mas, aí, assim, eu mas acho que pode ser colocam também ele nesse como herói. sentido. Ele como herói também, algum momento que possa ter passado despercebido, mas acho que não. Quando mostra, quando tem um americano que a cidade está vazia e ele está dentro de uma casa, está passando um programa mostrando Vale do Anhangabaú, aqui perto de casa. Exato. Execuções públicas. Execuções públicas, então é uma coisa natural, execuções públicas Você vê que o naquela negócio tá naquela sociedade. tá então, descambado, né? é uma violência institucionalizada. Então, de novo, você pode ver alguma coisa... Por exemplo, você acha que a metralhada lá, que uma das americanas dá na escola, você acha que você pode ver uma coisa que acontece hoje, por exemplo, em noticiário do prefeito do Rio? Sim, sim. Acontecendo agora enquanto a gente está gravando. Então, mas é isso que eu acho que é o ponto. Dizer que a caracterização meio clichê dele... Aliás, tem uma frase, inclusive, do próprio nazista, né? Se você vai me ofender, pelo menos não faça esse clichê direito. idiota. E eu acho que o filme faz isso, entendeu? Eu acho que ele faz isso com os paulistas que vão lá, como a parte elite... paulista e a carioca. O paulista e a carioca. Eu sou do Rio. A parte da elite do Sudeste que Se acha lambe superior, botas do melhor. neoimperialismo americano e tal. Eu acho que é um filme que tem uma construção política que me incomodou e é por isso que eu vi tanta coisa assim, por exemplo, a cena que você falou deles conversando lá, tipo, tem muitas coisas ali que eles conversam que simplesmente são, eu vou fazer aqui uma cutucada no governo de direita, vou fazer aqui uma cutucada no envolvimento da CIA no golpe militar do Brasil. Ou então, existe sempre um viés de encaixar alguma coisa ali e, por outro lado, de romantizar a mentalidade revolucionária do povo de Bacurau, assim. Você vê que o povo de Bacurau tem toda uma tradição revolucionária com os cangaceiros, mesmo quando você colocou, e o cangaço no Brasil, ele faz parte da parte mitologia de toda a história do revolucionária, Nordeste assim. e tudo. Mas até como uma questão de, o Glauber Rocha colocou o cangaceiro como meio que um cara que combate o coronelismo, que combate as desigualdades sociais. Alguém que não entende muito bem por que ele está fazendo isso. Não é que o cangaceiro é um militante comunista, mas ele, eu sou contra a desigualdade social e estou aqui contra o sistema, né? E ele meio que bebe dessa mitologia para colocar isso. Então, eu vi muito disso durante o filme do lado de Bacurau. Assim. Mas aí é que você fala, aí não funciona realmente pra você, não tem como funcionar desse jeito. Porque pra mim, eu não diria esse aspecto revolucionário de Bacurau como algo para você remeter, independente se você acha o que seja de qualquer movimento esquerdista real,
Mas eu digo ali, eu vi uma cidade sendo atacada e se defendendo. Sim, e isso é completamente legítimo. Então, exato, e é um povo unido e aquela coisa de mostrar que aquele povo, até a pureza daquele povo, até não necessariamente pureza, mas a moralidade daquele povo ser superior à dos americanos, que são, acho que falta coisa. Você percebe, por exemplo, a lógica, por exemplo, uma coisa que dá, obviamente, não tem como você olhar uma parte política, você tem muito tiroteio em massa nos Estados Unidos, e lá é muito comum e é comparável ao tipo de extremismo religioso, de justificar pela religião o uso da sua arma, do mesmo jeito que você tem em países árabes, e aí você vai ter um personagem lá que fala que não, eu queria matar minha esposa, não consegui, mas ainda bem, tentei atirar tentei ir no shopping 2 vezes, não consegui, mas ainda bem que Deus me colocou nesse lugar aqui. Ou seja, ele se separa também, o povo de Bacurau, Então assim, ele criou a sua... Mas você não acha que isso é um reforço disso que a gente está falando? De tipo, vou colocar aqui uma característica de alguma coisa que eu quero criticar, que não tem nada a ver com o roteiro. Nesse caso, eu acho que está bem claro, assim. Eu acho que nos seus casos, os casos de mostrar Bacurau, tipo... Assim, é bem para mim, quando eu vejo dos americanos, reforço para mim um óbvio. Quando eu vejo de Bacurau, eu não vejo problema esses aspectos ser considerados de esquerda ou considerados contra a direita, porque eu não acho que não tá zoando a direita. Não, mas eu não tô... Cara, eu não sou contra colocar a posição política no filme em si, mas o que eu digo é que é difícil para mim quando você coloca o filme como, primeiro, uma arma de propaganda. Okay. Eu acho que tem isso também, assim. Eu acho que tem uma parte forte de eu não ter me envolvido tanto, que é parte também de não ter um protagonista, que ele tem uma tradição meio brechtiana, meio Glauber-Rochiana do cinema novo e tal, de que, assim, o personagem não é o personagem, ele é um reflexo. Tipo, o padre não é o padre, ele é a igreja católica. O prefeito não é o prefeito, ele é a classe política, nesse caso, a classe política da direita brasileira almofadinha. Tipo, uma coisa mais Dória, sei lá. Uma coisa PSDB. Até as cores ali são meio PSDB e tal. Então, existe meio que essa coisa de, tipo... A mãe preta que morre não é só simplesmente uma mulher, é a mãe preta brasileira, que é existe toda a coisa do folclore, que ela é meio que a natureza ali, que quando o cara vê ela depois existe até um endeusamento. Eu não acho que nada disso é como alegoria, tira o mérito do filme em si. O que eu acho é que, assim, quando você tende a ir muito para alegoria e não equilibra isso com o aspecto humano do filme mesmo, de que os personagens estão tomando decisões realmente porque faz sentido pro momento, aí eu acho que começa a sair um pouco da arte e entrar um pouco na propaganda. Eu acho que esse filme equilibra os dois. Eu não acho que esse filme é 100% propaganda. Eu acho que ele consegue equilibrar, só que, na minha opinião, ele faz isso... Eu tinha citado até com o Bruno O Que Horas Ela Volta, porque eu acho que O Que Horas Ela Volta... A gente citou separado. Separado, Porque eu acho que O Que Horas Ela Volta, ele faz isso também. Mentes geniais pensam igual. Ele cria essa alegoria... Não é alegoria, o burguês, que é o patrão... Você coloca ali características que são meio monstruosas, mas algumas meio patéticas mesmo, sabe? Ele gosta da menina muito mais novinha que ele, porque ele quer abusar meio que do poder econômico dele também. Quem? O patrão, eu tô falando do Que Horas Ela Volta. Que Horas Ela Volta. Tipo, é um cara meio bunda mole, enfim. Tem um monte de coisa ali que colocam pra realmente diferenciar os dois. E eu acho que o Que Horas Ela Volta faz isso, assim, meio que no limite. Eu acho que esse filme passa um pouquinho mais do limite, no caso dos americanos, assim. Entendi. De tipo assim, tudo que é brasileiro, assim, o Bacurau. E ele coloca isso assim, Bacurau é um passarinho? Não, é um pássaro. Bacurau é o pássaro que vai à noite e ele fica puto pra caralho, não sei o quê. E eu acho que tem toda uma simbologia e uma tentativa de construção que eu acho que a arte é muito poderosa por isso, de que, cara, é muito... o fato dela ser tão poderosa é uma coisa que eu respeito tanto que quando eu vejo alguém usando isso meio que com uma segunda intenção, eu fico um pouco incomodado, entendeu? Eu não vejo isso como um problema a partir do momento que ele usou, acho que aí se é safadeza ou não, se ele foi inteligente ou não, fato, tipo, no futuro próximo. Eu consigo ver um futuro em que... de supremacia americana. Branca. Mas eu acho que isso é reflexo do que existe hoje. Por exemplo, a mídia é dominada mas pela... Mas ao mesmo tempo, eu também acredito, e eu sou mais nesse viés de acreditar que as coisas podem ser melhores, as coisas podem ser mais justas no futuro e que isso não aconteça. Então eu estou comprando que naquele mundo é daquele jeito. Entendeu? Naquele mundo, os americanos ficaram retardados e superficiais e artificiais. Agora, se isso reflete o dia de hoje, pense... Mas isso não reflete a narrativa de que Estados Unidos é mau e o Trump é um maluco e que... Cara, porque, assim, aí você pega um Rock 4, você vai reclamar que, sei lá, os russos, tipo... Sabe, você vai... Mas eu acho que assim, eu acho que é uma interpretação que é válida,
assim como a interpretação do Rocky 4 de que os comunistas são os vilões, né, na figura do Ivan Drago lá, é uma interpretação válida também e talvez até proposital na época que o Rocky 4 foi feito, mas... E, de novo, e pode ser proposital, até deve ser, não sei, né? Mas, assim, a forma que eu interpretei primeiro, eu não interpretei isso contra os americanos, assim, aqueles americanos sim, mas não contra... Exato, contra os Estados Unidos, o povo americano, mas no sentido de... É sabido culturalmente que os Estados Unidos, que os americanos, eles têm poder e eles tiveram historicamente uma cultura de exploração, né? E então é uma forma fácil de você colocar. Você não precisa gastar tempo para falar que aquelas pessoas são ricas e que elas se sentem superiores e tal, porque isso já está no inconsciente popular das pessoas. Você joga lá. Mas tem algumas cenas, por exemplo, que o filme coloca, que me fizeram tirar um pouco desse... Só um parênteses, eu acho que os vilões são super maniqueístas, sim, nível Capitão Planeta. Não acho que isso é ruim. Não acho que isso é uma falha do filme. Acho que é um mas assim... acho que tem que deixar claro, eu não acho que seja um problema. Exato, Eles são para aquela história. Exato. Agora, quando a gente começa a trazer muito para nossa realidade e achar que... É isso que eu penso. Eu evito de fazer isso, entendeu? Sim. E aí, eu evitei nesse filme. E tem alguns momentos, por exemplo, quando a cena lá do nazista, né? Você é um nazista, daí o cara, porra, nazista é o caralho. Enfim, e eles brigam lá e tal. Eu entendi aquilo sendo como uma mensagem sendo colocada do tipo assim, cara, esses caras são os vilões, na cabeça deles, eles acham que eles têm razão de fazer aquilo lá e que qualquer justificativa, se você quiser... você vai achar uma justificativa para você separar um grupo de pessoas. Sim, então, assim, não, somos todos brancos, exceto vocês que são latinos. Aí mata os dois, pá. Aí depois você fala, não, somos todos brancos, exceto você que é um nazista. Então você já separou. Mesmo grupo que, não, todo mundo aqui é branco, aí não, você não é mais. Você... Não é que você não é mais branco, mas você não é mais esse grupo. É engraçado, né? Só um parênteses de quadrinístico, quem sentiu falta aí das minhas dicas de quadrinhos, se você leu aí Liga da Justiça versus Vingadores, tem o Coringa puto com caveira vermelha. Sério? O Coringa puto com caveira vermelha. Porque ele é um nazista. Você fala, quê? Eu posso ser não sei o quê, mas nazista não! Pode crer, né? E aí, assim, é lógico, né? Esse é um bom exemplo até de que, assim, é muito fácil bater em nazista. Tipo, principalmente no... Porque é um negócio que, por mais que você tenha polarização política, ninguém no planeta gosta de nazista, exceto os próprios nazistas. Mas, assim, é um alvo fácil. Que a gente tem que considerar. Todas as pessoas que trabalham na NASA são nazistas. São, exato. Que fazem o travesseiro, né? O travesseiro da NASA. Então, assim, e aí, só terminando, e aí ele coloca essa mensagem. Então, pra mim, ficou claro de que, tipo assim... O problema não são os americanos como povo. O problema não é o Trump, sei lá. O problema é que, cara, esse grupo tem sérios problemas. E aí, por mim, e aí na minha visão, reforça a história de ser um vilão Capitão Planeta, de ser um vilão totalmente maniqueísta, praticamente sem justificativa. Eu concordo, mas assim, pra mim não estragou o filme porque... Virou ali pra mim, alvo poderoso, um inimigo deixa eu só falar poderoso. Dessa cena, porque eu acho que é mais um exemplo de como eu acho que é tudo alegórico, assim. Tipo, existe lá os americanos que são realmente o problema, e eles vieram aqui pra matar as pessoas. E o cara mais velho deles lá, que eu achei que era o líder na hora, até a iluminação dá todo um destaque pra ele. Parece que ele é o chefe, assim. Mas depois eu vejo que não é bem isso, assim, né? Mas enfim, ele é alemão. E aí, quando o cara fala, você é nazista? E aí ele, o quê? Você me chamou de nazista? Não sei o quê. Quantos anos você tem? 37 anos. Ele fala, eu tenho 40 anos que eu vivo nos Estados Unidos. Eu sou muito mais americano do que você. E, na minha opinião, isso é realmente mais uma dessas conversas. E eu gostei dessa cena. Essa cena foi uma que eu achei a tensão muito foda e pá, né, que combina naquele tiro e tal. Mas, na minha opinião, é assim, tá vendo? Antes o nazismo era coisa da Alemanha, não. Agora o nazismo é coisa dos Estados Unidos. Eles que são os novos supremacistas brancos que vão foder o mundo. Então... Tudo que acontece no filme tem essa justificativa. A coisa de, vocês são os brancos aí. É aquilo, é o pobre de direita, é o cara que não tem consciência de classe. Então, eu acho que todas as decisões tomadas são decisões tomadas de espetadinha política e, na minha opinião, isso é chato e cansa. E eu não sou uma pessoa de direita. Então... Entendi.
What? Não, eu sou libertário, não sou uma pessoa de direita. Tipo... Tipo assim, é muito difícil falar assim, eu sou uma pessoa de direita, porque isso vem um monte de, por exemplo, de subtexto de conservadorismo e tal. Vou achar que eu sou bolsominion, que eu tô... O empada é assim, ele é inimigo tanto da esquerda quanto da direita. Ninguém gosta do empada. Essa é a história da minha vida, ninguém gosta do empada. Mas, cara, realmente, a parada pra mim, se você assistir The Purge e ver esse filme, eu acho que pra mim... Eu assisti a versão do Rick and Morty, eles têm um episódio do The Purge. Purge. É bem melhor do que a versão... Então, por isso que pra mim a caricatura não me incomodou, fez sentido. Não, legal. Uma parada... Mas eu acho que, cara, eu acho que, assim, eu acho que é muito bom eu ter conversado com vocês e ter tido esse papo, porque a minha opinião é que, cara, isso me incomodou tanto que não é possível que esse filme funcione em camadas que não sejam políticas. E eu vi que funcionou com vocês, entendeu? Sim. Então, eu queria o fato de eu ter focado exemplo nisso me fudeu um pouco na expectativa. político e fazendo um paralelo com o Mad Max da Cúpula do Trovão que a gente fez. Não sei se vocês lembram. A Cúpula do Trovão? 3, Não sei se vocês lembram quando mandaram o Max pro deserto no cavalinho com o de costas. Que fala, vai pra onde? Pro Gulag. Ah, é verdade! Gulag era os Nossa, campos, eu não lembrava disso, de os campos de treinamento. concentração. Mas eles falam isso nesse filme? Da Não União fazem, Soviética. Não, mas eles mandam o velho nazista no cavalinho... Não, velho nazista não, eles mandam o prefeito. Desculpa. No burro. E o cara fala, e tomara que esse burro volte com saúde. Exato. Mas aí você lembra, cara, isso é Mad Max. É verdade, tinha o nome do Gulag. Gulag era o centro, o campo de concentração da União Soviética. Exato. Voltando à Fórmula Western, você tem lá o pistoleiro solitário, o pistoleiro né, tipo, na dele, você tem o herói recluso, e aí a gente explica de onde surge esse Lunga, né? Eu acho legal, a arma de Chekhov, você chega no filme, tem na TVzinha já. Vamos entregar a Lunga? Lógico que não, eu que não vou entregar a Lunga. Então, já tem uma construção. Eu não tinha percebido, agora que eu percebi, que massa. Eu não, realmente... Eu tinha visto aquele... Não, Lunga Ex Machina. Meu Deus, não fez isso. Lunga Machina. Então, trazer aqui uma curiosidade totalmente ridícula. Pô, trazer! Legal. Cara, eu tenho a impressão que naquela cena que chega lá o Deb, do Debi Lloyd, e a menina pra matar... O cara parece o Deb, né? Do Debi Lloyd. É verdade. Quando eles chegam pra matar... Peraí, eu não acredito que você começou falando dessa cena com... chega o cara lá pra matar. Quando a cena começa com o negão pelado... Regando as plantas, regando as plantinhas. É verdade. Quando o Zé Droguinha tá lá regando as plantas dele... Droguinha? É porque ele fazia a droguinha. É verdade. Ele é o que recebe a galera com... Ele que fazia pode crer. Os psicotrópicos muito fortes. E ele Depois é o a gente cara, precisa dizer... Eu quero saber como que vocês interpretam esse psicotrópico antes da gente continuar. Tá bom. Eu interpreto... Então eu vou falar minha curiosidade estúpida, e a gente fala os psicotrópicos, que é no momento que o Debi Lloyd chega para matar o Zé Droguinha, e que ele tá lá regando as plantas e tal, você ouve um pássaro no fundo. E, cara, eu acho que o pássaro é um bacurau. Eu não sei nem se esse pássaro existe na vida real, mas eu ouvi, tipo, um bacurau! Mas me diga uma coisa. Tipo, bem TV, sabe? Bacurau! O que você usou antes de ver o filme? Eu usei psicotrópicos muito fortes. Tá respondida a minha questão. Não, tem até... A questão da sonoplastia tem até aquele grito do Star Wars. Wilhelm Scream. Que no vídeo do Top 10, né? Assassinatos do pacote. Sim. Mas você está falando dos psicotrópicos muito fortes, né? A questão é essa, por que todos tomam? A ideia também, vocês acham que a ideia é mais de... para se manter... potencializar as sensações, enquanto que você tem o remédio que tira, esse ser natural, em tese... Porque é o cara que rega as plantinhas que faz. Você acha que... Sim, que ele tá lá macerando o negócio. Te conectaria mais à natureza, te conectaria mais às sensações, ao fato de você ser mais natural e menos artificial? Vocês acham que... Cara, eu acho que parte de... Isso é uma parte que eu acho muito legal da cultura, que é a maconha, no caso. Parte, eu acho que da função da maconha como droga desalienante, assim. Tipo... Vou dar um exemplo, a cocaína é vista como uma droga que você toma e vai trabalhar, e vai fazer as coisas e tal. A maconha é uma coisa mais que você sai daquela coisa de produzir, de ficar a serviço dos outros e pensa mais em você, nas sensações, e nas pessoas em volta, nos amigos, coisas mais básicas da vida, assim. Eu acho que isso tem essa função. O cara é conectado com a natureza e tudo mais. Eu acho que o filme coloca isso também como uma coisa meio que, assim, essas pessoas aqui, elas estão
um jeito de pensar, estão um nível diferente do resto do mundo. Elas têm esse segredinho aqui que pode ser visto de certa forma como algum tipo de conhecimento oculto, como uma coisa deles que é cultivada entre eles, que faz eles pensarem daquele jeito e que pelos outros é visto como talvez acho que o único momento em que mostra uma consequência do uso, pelo menos com uma consequência óbvia do uso da droga, é quando a menina que chega no começo do filme vê o caixão brotar água, né? A água do caixão da avó dela. Eu acho que é um momento que você fala, pô, ali ela tá alucinando, né? Então, eu acho também que é mais uma essa mensagem do natural versus artificial, né? Tem a droga artificial lá do prefeito do Dória lá, né? Traz para todo mundo ficar atenuado e tal. E esse psicotrópico muito forte, ele faz o contrário. Ele é natural versus esse artificial, feito em laboratório. E tem essa questão também de ser, por ser uma planta e você vê ele fazendo lá com as plantas, etc. Tem até uma questão também de conhecimento tribal ali. Sim. Conhecimento ancestral, né? Ancestral. Uma coisa de volta ao... Exato, exatamente. Então acho que tem todos, passado, acho que tem todos esses subtextos aí, né? E também tem uma função, acho que meio narrativa de você... Por que todo mundo na cidade encara como sendo um negócio super normal, pegar uma arma, esperar chegar uma galera e você trucidar a galera. É meio que até uma desculpa de roteiro para falar, não, é que a galera tá sob efeito de psicotrópicos muito fortes. Né? Então, para você comprar um pouco também essa história de que, porra, o professor lá, o cara é uma gente boa, o cara do bem, ele não quer que o pacote fique fazendo merda. O cara do bem. Cara, desculpa, toda vez que eu ouço alguém falar... cara do bem. Não, esse negócio, o cara é do bem, ou esse negócio... Ele é do bem. Cara, eu sempre imagino o Tom Hardy... Eu sou do time do bem. Time do bem? Desculpa, é uma piada pessoal, mas, cara, na minha cabeça fica tudo... Eu escuto, bem, ele falou bem. Alguém fala bem, na minha cabeça ele falou bem. Ele é um professor do bem. Vocês não viram o Bane pequenininho? Aliás, as crianças do filme são incríveis. Eu adorei, porra. E aí até tem esse negócio, o filme tem, né, os seus momentos de comédia e tal, e tem ele falando. E ele estamos transiciona sobre bem entre os dois psicotrópicos muito fortes e você vai morrer. Caraca, então, quando ele falou isso, eu meio que conectei como isso sendo meio que parte da... Tipo, esse negocinho é a mentalidade revolucionária. É meio que... a gente vai reagir, a gente vai reagir à opressão e tal. Como que vocês enxergam, por exemplo, como que a cidade trata? Todo mundo fala, vai visitar o museu, vai visitar o museu. Quando você chega no museu, você tem uma história de violência do cangaço, que você tem na figura do Lampião, ao mesmo tempo que você tem uma parede cheia de armas com datas, e são armas muito antigas. Independente se aquilo é um futuro além do nosso, pra gente já é muito antiga. Sim. E aí você vai ter comparado com os americanos, que eles falam, a gente só caça com armas... Vintage. Armas antigas, armas antigas, ele fala de vintage, exatamente, eles usam essa palavra para definir, ou seja, é a glorificação da violência e a glorificação da ferramenta para a violência, de você chamar de... Enquanto que eles chamam a coisa do passado para eles, ainda eles dão valor ao chamado de vintage, para o povo de Bacurau, o passado fica no passado. Aquelas armas, elas não foram feitas para serem usadas até o momento que... Mas, de certa forma, elas estão lá ainda no solo sagrado, que é o museu, mas quando é necessário, eles vão lá e pegam, né? Mas aí que tá, a questão parece que até que ficou meio exato, eles pegaram, porque realmente, não sei se... Esse é um filme de Clint Eastwood, é um filme armamentista, sim, é um filme que a população se arma até os dentes. A justificativa, assim, mas acho que parece que é um... Eu não justificaria, eles pegar, pra ser usada quando precisa, mas eu diria que, convenientemente, eles estão usando armas dos mesmos contemporâneas. Eu acho que é, mais uma vez, é um negócio do natural versus artificial. Porque o povo de Bacurau tá usando aquelas armas por necessidade, é o que eles têm. Para se defender. É o que dá para usar e é para se defender. E os americanos, eles estão, de novo, usando por esporte. Exato. Eles escolhem aquelas armas, eles não estão usando armas modernas, etc. Eles falaram que usam armas vintage, mas é mentira. Eles usam drone, eles usam silenciador, tipo... Não, tudo bem, isso é verdade, só que assim, parece que tem algumas daquelas pessoas que preferem usar as armas antigas. A mina tá falando da metralhadora Thompson, que é aquela metralhadora clássica de filme de gangster que tem uma bola assim na frente. Então, assim, de novo, esse negócio do artificial versus o natural. O povo de Bacurau está ao natural. Nossa, rima, né? Não para de rimar. Mas, porque é o que eles têm, é a necessidade. É a questão e o americano, ele poderia
usar qualquer tipo de arma, mas ele escolhe usar aquela arma antiga por esporte e por fetiche. Sim, essa palavra é ótima. Então, assim, adoro fetiche. Cara, mas que eu só ia terminar com relação ao museu ser uma parte de história de realmente... Quando a mulher lá, enfim, ela fala pra manter aquela mancha na parede da mão de sangue, né? Você fala, poxa, aquilo é uma lembrança Never de violência, tá no mesmo lugar, enfim, das armas. eu achei isso bem legal também. Eu acho que o museu ele tem essa função de assim, olha... Cara, só fazer porém, aquela atriz que fala, não, deixa a mão... Fiquei na dúvida, não é aquela que fala pra dar dica de sexo no Cidade de Deus e fala, enfia banana no cu? Eu não vou saber isso. Eu ia falar aqui, mas eu já... Cara, vou dar um detalhe aqui, eu já falei uma merda aqui no ABC, a sorte que foi eu que editei, e eu tirei tudo. Falei, aquele ator é o ator de tal, e não era um cara muito parecido. Man, that's racist, né? Porra. Mas eu não lembro. É porque a voz dessa mulher me lembrou... A outra não. É nordestina. Mas então, eu acho que a questão do museu tem duas funções. Uma é meio que assim, olha como esse povo esnoba a nossa cultura aqui. Porque eles chegam lá na cidade... Pô, o museu é bom, você o museu, pô, não vem no museu. Que museu lá? Tipo, é meio que assim, o que eu tenho pra ver nessa bosta dessa cidade aqui que não tem nada pra me oferecer culturalmente? Então, foda-se. E tem também, assim, de que, cara, a cultura é o lugar onde é o mais perigoso de todos. É o lugar onde as pessoas que são oprimidas podem ir lá para para conseguir munição, para conseguir reagir a essa opressão. Eu entendi que tem essa tem essa o visão valor alegórica. da história. O valor da história. O valor do estudo da história como... E do passado, da origem. De preservar a história e de todo esse negócio que a gente estava falando de cultura, de conhecimento tribal, etc. Tudo isso é representado pelo museu, né? Cara, é louco fazer um paralelo agora, comentando. Enquanto você tem um alemão que se considera... Ele troca a sua nacionalidade. Ele fala, eu sou mais americano. E esquece, em vez de defender o nazismo ou fazer uma meia-culpa... Aí você tem o contrário em outro que preserva o seu passado, independente de quão violento ou quão errado possa ser, ou até quão revolucionário e benéfico ele possa ter sido. Entendeu? Então mantém. Então você tem essa duplicidade, esse contraste entre o cara que renega o passado, renega a sua origem, com um povo true à sua origem, verdadeiro e conectado à sua origem. E, cara, eu acho que essa resposta deles, assim, pensando no ponto de vista, cara, não alegórico, assim, o que realmente aconteceu lá. Cara, eles são completamente justificados por essa violência inteira, assim, inclusive enterrar o cara vivo, né? Sim, é uma parada que, velho, vai tomar no cu. O que você fez aqui é injustificável e tudo, e tudo bem. Então, isso coloca o público do lado dessas pessoas cada vez mais, assim, não tem nenhum problema moral em usar essa violência para reagir ao que está sendo feito contra eles, né? Exato. E até assim, até porque você compra um pouco também essa questão do exagero. Primeiro que você, como público, você está torcendo. Você está torcendo para a galera se fuder bonito, assim. Se fuder de verde e amarelo. Porque, porra, que filhas da puta, tá ligado? Estão matando os caras por esporte, os caras estão de boa. Só que aí tem a figura do Lunga, né, cara? Mano, que você vê que ele tem um papel, e aí acho que a gente pode entrar mais nisso, que ele tem um papel que é visto como um papel violento, um papel de alguém... Perigoso. Perigoso, Sim, essa é a palavra. Até é o que a gente, se você acompanha o ABC há muito tempo e as nossas aulinhas, a gente sempre fala da arma de Chekhov, aquele elemento do primeiro ato que deve ser usado, né? Se você colocou uma arma no primeiro ato, você deve atirá-la no terceiro. Exatamente. E o Lunga, na primeira... E o Lunga parece o Chekhov cena... do Star Trek, inclusive. Não, o Lunga... porque o Chekhov ele tem uma cabeleira e uma peixeira. Exatamente, também, alto, né? É esguio, o outro é troncudinho, né? Mais baixinho, o Pavel Chekhov. E a gente tem a apresentação dele no primeiro ato já dizendo que ele é perigoso na TVzinha. E aí já vê o papel dele. É o tem clássico, uma recompensa pra pegar o herói Lunga. de novo dos Western. É o pistoleiro que vem pra salvar, é o samurai que vem pra salvar. E ele é o cangaceiro que vem pra salvar. Porque e o cangaceiro moralmente duvidoso. Duvidoso, não. Ele é o hábil na peixeira, né? Achei da hora. E você vê de novo o sexismo, né? Porque pistoleira, cara legal. Pistoleira já é puta. É vagabunda. Não, aí a gente vê... Cachorro! O cara cachorro é legal, cachorro é puta. O homem galinha é o pegador, mulher galinha é puta. Né? A gente sabe dessa... Sim. Mas, cara, o Lunga pra mim, ele me ganhou... Cara, o filme me ganhou no Lunga, eu gostei desse herói. Por que o Lunga tem tanto esse carisma, Rod, você acha, assim? Primeiro, cara, vocês olharam no olho de Lunga? Se ele levantasse só uma sobrancelha, você ia falar, velho, uau... Você poderia sentir o cheiro
Can you smell what the rock is cooking? A teoria do Rod é que o Lunga... é o The Rock brasileiro. Oxi! Eu acho com a carisma em pessoa, com a peixeira então, nossa! Cara, The Rock eu acho que de tudo que a gente falou aqui, alguém já deve ter falado antes. Agora, isso é completamente original. Você nunca ouviu ninguém falando que Lunga é o The Rock isso brasileiro. é óbvio que eu sou um super mega fã de The Rock. De The Rock e de Lunga. E de Lunga agora, obviamente. Sim. Se você sabe, eu amei Hobbs and Shaw. Desculpa, eu não tô fazendo carinho no Rod não, gente. Eu tô arrumando o microfone. Eu gosto de carinho porque eu sou carente. Eu amei Hobbs and Shaw porque é o Velozes e Furiosos feito pra mim. Não tem carros e tem The Rock e não tem Vin Diesel. Perfeito. E nesse filme você tem o Velozes e Furiosos, que é os carros atropelando os caixão, cara. Mano, Velozes e cara. Furiosos. Essa pode ser palavrinha, hein? Velozes e Furiosos. E, cara, do Lunga, o carisma ali já veio no olhar. Agora, a grande questão. Por que o Lunga tava em cima de uma caixa d'água? Essa é a grande pergunta. Então, a gente ficou discutindo assim, porra, o que o Lunga tá fazendo lá? E segundo, quem que eram os caras atirando ali no começo da cena que para o caminhão-pipa? O que eu entendi o caminhão-pipa, o Lunga conhece o cara do caminhão-pipa e deixa... Ele é o cara que libera a água pra Bacurau. Então é meio que... Ele que é o guardião da água, mas ao mesmo tempo ele é o cara perigoso, porque a gente fala caixa d'água, é uma porra de uma represa. Exato, uma represa. A gente fala caixa d'água e ficou. Então assim, É uma porra de uma represa, né? Você olha pra ela e fala, damn! Cara, o Lunga pra mim, acho que ele funciona nessa figura do anti-herói, ou o cara protetor. Eu acho que assim, eu me deu vontade de falar, cara, eu viria um filme só do Lunga. Isso é verdade, hein? Daria um spin-off da hora. Mas não, acho que não tem que ser. É igual o do Vader, cara. Não vem fazer uma trilogia. Cara, você desconstrói tudo. O legal disso é exatamente isso. Qual que é o passado do Clint Eastwood, do pistoleiro? Não tem, né? Não tem, cara. Então é o olhar. Só que você sabe, mas você sabe que uma coisa que eu gostei muito foi da caracterização dele. É verdade. Como sendo, que nem ele fala, né? Tô que nem a bicha do Che Guevara. Que ele é tipo uma bicha afetada e tem as unhas pintadas, tem cabelo comprido. Que é o completo oposto do que você imaginaria desse personagem. Sim. Quando você pensa assim num cara perigoso e tal, você vai pensar ali num estereótipo do bandido e tal. Você não vai imaginar aquela figura assim. Então, pra mim, isso eu chamo das coisas mais legais, assim. E não tô nem falando pela questão da diversidade, nem nada. É que eu, como espectador... Você come... Espectador, o que mais? Eu como a Dona Maria. Todos comemos. E assim, eu como espectador, pra mim foi uma surpresa muito grata, no sentido de falar, puta, que da hora que o filme inovou na construção desse personagem, assim, né? Eu acho que ele cumpre o seu papel, exato. E além disso, tem ali uma pitadinha ou outra do professor falando, porra, você escrevia super bem, você devia continuar. Mas é isso que é legal. Pra tentar, eu acho que... É forçado. Você achou forçado? Não achei forçado não. Agora, você falou, eu não tinha pensado nisso, assim. Eu li na crítica do Pablo Vilaça, falando uma coisa, que o Lunga e o Pacote, que é o meu personagem preferido, são ex-guerrilheiros militantes e tal. E eu não entendi aonde isso aparece. Entendi. Mas eu não sei, ele deve ter visto alguma coisa que eu não vi no filme. O que eu diria dessa cena E falando disso, agora sei lá, o Marighella é um cara que escrevia livro e tal, e também talvez um negócio do passado do guerrilheiro poeta. O Che Guevara também é um cara que escrevia e tal. Sim, intelectual. Mas a questão, acho que é diferente de caminhos. Eu acho que o Pacote, ele ainda é um cara que não se desviou tanto. Ele ainda não... Ninguém sabe que ele é um matador. Como é que é? Um petequeiro? Como é que é o nome que eles falam? Eles falam pipoqueiro, não sei, não lembro também. Top 10 pipocos, mas a questão acho que é exatamente essa. Quando você tem uma figura do professor que já mostrou o filme inteiro, que a gente, confia ele é um benevolente no julgamento dele, ele diz, você escrevia bem, e você dizia que, olha, em algum momento o Lunga foi pro caminho da violência. Exato. Em algum momento ele saiu do caminho, por exemplo, pacifista do professor Plínio. O professor Plínio, mas cara, é um intelectual que foi... Exato, pegou em armas e não, é um cara que, não um bandido qualquer, assim. Então, é um assim, eu acho legal, por exemplo, mostrou o professor Plínio lutando capoeira. E aí você pega também, de novo, é uma parada de, histórica, de você mostrar, a capoeira era... Tá meio travado, precisava ter feito ali o trabalho de yoga antes, tava meio travadinho. Mas acho bacana de novo, remeter a origem, a gente sabe que o negro, o escravo na época que criou a capoeira, ele tinha... chamavam de dança, mas no final era uma coisa de defesa. Então é usar o que eles têm ali para se defender. Então achei uma boa metáfora usar no professor, no intelectual, alguém que sabe, tem uma malemolência ali. É legal. E de novo, cara, o Lunga, pra mim, ele é um personagem que ele é aquele
herói que passa aquele momento do filme que você fala, cara, queria mais, né? Por mais... Será que o Lunga não é um professor que passou por um dia ruim? Sei lá. Exato, exatamente. Acho que a lógica é essa. E aí, de novo, a violência dele é uma violência mais natural. Ele se suja de sangue, naturalista, desculpa. Porque ele se suja de sangue, ele não é clean. Ele mete a limpo. cara no negócio. Exato, ele mete a peixeira. Apesar Ele é de focado que... em resultado. Apesar de que ele é um cara... mas ele também se porta de maneira, vamos dizer assim. Certo. Cool. Porque, cara, quem pega um revólver e põe aqui no ombro, assim... Tipo, Ele é meio Jack Sparrow, mas né? ele consegue, o pior é que ele entrega, na boa. Eu achei ele foda. Eu achei, mano, Cara, é um cara com uma arma. Me põe seminu com uma arma no ombro. Você fala, velho, Rod, Porra, é essa, toca, velho. Você fala, ele assim, ó, por mais que todos são muito iguais em Bacurau, ele é um cara que se destaca. É verdade. Ele se destaca assim, que a ideia é que reparar... Tem um senso de estilo. Cara, quando chegam os dois motoqueiros e a roupa deles são todas Chamativa pra cacete. chamativas, mas não só, elas são Ridículas, muito limpas. né? Limpas, Não, são ridículas, mas são até essa ideia de fazer uma caricatura do povo do sudeste. Do sulista. Exatamente. Mas eu acho que todos parece que vivem, ou seja, a roupa tá viva, não é uma roupa de figurino, não é uma roupa de fantasia. Todas, e o Lunga é um cara que ele tá, além de tudo ali, por mais que você tenha travesti no filme, ele se destoou de todos com o jeito dele. Você vê como a estética é importante. Eu vou comprar mais pulseirinhas também pra galera... Ele tinha uma bota diferente, ele tinha umas pulseirinhas. Não, a calça dele. Uns neg-neg, né? O cabelo Eu achei raspadão, o cabelo que compridão. funcionou pra mim. Ele traria num Mas filme. ninguém me esclareceu por que ele tava na caixa d'água. Mas beleza. É ele que controla. Eu acho que é isso. Eu acho que ele é um bandidão e no final ele controla o acesso à água. E eu acho que. Por que ele atira pra cima lá? Eu acho que é pra mostrar que assim, ele e o povo de Bacurau, eles não são mais aceitos. Ele tá fora. A única coisa que faz ele voltar pra Bacurau e no final todo mundo aceita é porque, olha, tem um inimigo maior. comum e um inimigo maior, e ou seja, a sua maldade que te tirou do nosso grupo, fez você sair da nossa comunidade, você não faz mais parte da sociedade porque agora você é quase um deles, Sim. mas te faz voltar porque você ainda é um dos nossos. Eu acho que essa coisa da competência da violência é pro lado certo, né? Tipo, você, sim. você é matador, é bandido. Eu achei isso legal com o pacote por isso também, porque não é só que ele é mais um cara lá, tipo, ele até meio que se faz meio de idiota, assim, Isso aquela cena muito é muito bom, boa, cara, né? é muito bom. E você vê muito o boa. ator... E aí você vê a mudança, assim, E o ator né? virando assim, é muito Que foda. a gente chama de transição na atuação, tipo, você vê ele tava de um jeito e vira outro, e você vê ali, meu, esse cara é o que mata, né? Não é o outro, né? Mas eu acho legal porque, assim, constrói ele como alguém muito competente em fazer o que ele faz, que é a violência, e fazer sem deixar rastros e matando e o caralho. E mostra que, meu, pra coisa certa, né? Pra proteção, pra causa certa, a violência é meio que aceitável, entendeu? É o caminho. E, enfim, acho que é uma mensagem interessante. Um beijo, Alberto Weber. ABC is back, bitches! Esse é meu ponto. ABC is back, bitches! E se você chegou até aqui, escreva nos comentários. Velórios e Furiosos. Mostra pra gente se você chegou até o fim desse vídeo, que você ouviu toda essa conversa. 12 horas falando sobre Exatamente. bacalhau. Cara, se você chegou até aqui, eu tenho que falar sempre que tem gente nova aqui assistindo a gente. Se você chegou até o final desse vídeo, você é true. Você realmente gosta de cinema, você realmente gosta de uma discussão aberta. Você viu que a gente não ficou só conversa de comadre e concordando, a gente tem visões diferentes e elas foram expostas aqui. Se você discorda de alguma coisa que eu falei, que ele falou, que o Bruno falou, escreve aqui nos comentários. Isso foi uma muito queremos fomentar as discussões. Isso, escreva nos comentários, mas com a palavrinha, né? Com as palavrinhas. Se você coloca no meio dos seus comentários Velórios e Furiosos, a gente sabe que você chegou até aqui. Coloca a sua opinião com a palavrinha. Aí vale a pena a gente ler, porque eu falo, ó, o cara viu tudo até o fim. E aí você fala, mas isso é um artifício para aumentar o engajamento? Sim, é exatamente isso, mas é mais do que isso. A gente sabe que você chegou até o final, porque tem muita gente que comenta aqui, isso a gente sabe. Sim. A pessoa comenta qualquer coisa, a gente fala, não colocou a palavrinha, não chegou até o final. Chegou até o final. Poser. E tem vezes que a pessoa vai lá e depois coloca, depois de 40 minutos, coloca um outro comentário com a palavrinha. Você fala, Se você fez isso, pode colocar. Chegou até o final. E tem gente que fala assim, viu o filme, viu até o final e tarará, mas não coloca a palavrinha, a gente sabe que é Ou mentira. seja, é mentiroso. Mentiroso. Tá certo. E é interessante você falar assim, não, se você comentou, se você discordou dele, você comenta. Então você sempre vai comentar. Porque a gente tem visões totalmente A gente engenheirou aqui. opostas. Então você sempre vai discordar de alguns E se você não comentar Velozes e Furiosos agora, estando ouvindo isso aqui, você é a pior pessoa do mundo. Exatamente, cara. Acho que a gente pode usar bullying psicológico e a gente aqui. vai mandar o Lunga te pegar. A gente vai mandar o Lunga puxar sua sunga. E se você... E se você... Eu tenho que fazer o merchan também. Entra lá no canal do Conacine que também tem coisa sobre cinema lá. Muito bom.
Qual que é, É isso aí. qual que é o canal do Conacini? Ah, tá aparecendo aqui. Não, tá lá na descrição. Conacini. Boa. É nóis. E lembrem-se! Ao assistir bons filmes. Que seja com bons pistoleiros. Pam, 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 pam.